Bom dia, terceirão. Vamos para a semana 5, capítulo 8 da apostila, capítulo minúsculo, tá? Eu juntei os capítulos mais parecidos. Tenho sobre esse aqui, ele é pequenininho, capítulo 8 da apostila, crise de 29. Então nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, vamos estudar a Segunda. Crise de 29 é o seguinte: quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a ter uma superprodução. Ou seja, ele começa a produzir muito, se industrializar muito, né? Isso gerou uma riqueza imensa para os Estados Unidos e uma ideia de bem-estar social eterno, ou seja, chegamos no paraíso. É o American Way of Life, estilo de vida americano, de consumo, de eletrodomésticos, inovações, várias inovações no período, várias empresas surgindo. Essas inovações facilitavam a vida das pessoas, né? Isso gerou, assim, uma ideia de que seria um progresso sem fim. E as pessoas começaram a comprar, investir, aplicar. Só que tem uma hora que a Europa ela se recuperou e parou de comprar os produtos americanos, parou de precisar do dinheiro americano. Aí o consumo externo começou a diminuir. E outra coisa foi a bolsa de valores, a especulação. Por exemplo, o cara queria montar uma fábrica de chocolate. Aí ele pegava empréstimo do banco A, por exemplo, Bradesco, Itaú e Santander. E ele dava a mesma casa de garantia. Se eu não pagar, você toma minha casa. Aí quando ele não pagava, o Bradesco, Itaú e o Santander tinha que dividir a mesma casa. Ou seja, isso a longo prazo quebrou o sistema monetário americano. Por quê? Não havia regulação, não tinha o Estado ali para controlar. Ei, você não pode colocar sua casa aí porque você já colocou ali. Não existia essa regulamentação. Então o que acontece? Na Quinta-feira Negra de 1929, há a grande quebra. O que é a quebra? Os acionistas começaram a perceber que não dava para ter mais lucro, que aquele papel não valia nada. Por exemplo, uma empresa de R$1 milhão começou a valer 5. Só que na verdade, ali no real, no concreto, era só 1. O que aconteceu? As pessoas começaram a tirar o dinheiro da bolsa. Só que todo mundo começou a querer tirar o dinheiro da bolsa. Com todo mundo querendo tirar o dinheiro da bolsa, a bolsa quebrou, porque não tinha como pagar todo mundo, não é? Então houve uma quebra financeira da bolsa em Nova York e a Grande Depressão, falência de milhares de fábricas, as pessoas que investiam em ações, igual a XP da moda agora, XP, aplicação e tal, renda fixa e tal, esses caras tudo quebraram, tudo faliram, ficaram pobres do dia para noite, um monte de gente se matou, foi uma crise danada. E a consequência disso foi a quebra do planeta, porque para consertar os Estados Unidos, as pessoas tiraram o dinheiro aplicado na Europa para reconstruir a Primeira Guerra e trazem de volta para os Estados Unidos. E outros planos econômicos, como o New Deal do Roosevelt, grande presidente americano. Roosevelt, ele fez um plano de reconstrução econômica. Então ele, através de grandes construções de estradas, ele começou a empregar muita gente, essas pessoas começaram a ganhar salário e consumir e voltar a aquecer a economia, baseada nas ideias do Keynes. É um liberalismo baseado nas ideias do Keynes e baseado no bem-estar social, ou seja, as pessoas consumindo, comprando, vai aquecer a economia. Se o cara ganha salário, ele vai na Magazine Luiza, compra. O funcionário da Magazine Luiza vai receber o seu salário. Ele vai no Extra e compra. E assim por diante. Vai aquecer a economia. As consequências da depressão de 1929 foi, no Brasil, o fim da República do Café com Leite, que a gente já estudou, e na Alemanha a ascensão do nazismo, porque aquilo que já era ruim ficou pior ainda, porque aí a Alemanha ficou totalmente quebrada, tá? Então essas são as consequências da crise de 1929. Tchau!